Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, mais uma vez, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a seguir nesse caminho. Nos conceda o Espírito Santo para que Ele nos ajude a vencer o pecado, a se desviar do pecado. Nos dê a Tua paz, que só ela, nos momentos de dor, no momento de tristeza, nos momentos de angústia, nos dá essa calma que vem de Ti. E que o Espírito Santo também nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento, que meus irmãos e minhas irmãs possam ter sede da Tua palavra. São bênçãos que Te pedimos, em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz do Calvário e se encontra do Teu lado, intercedendo por nós. É em nome dele que Te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos iniciar uma leitura de um outro livro. O nome do livro é Caminho a Cristo. Esse livro vai nos ensinar a como chegar ao nosso Salvador. Yahushua é o nome verdadeiro dele. Então vamos começar aqui pelo prefácio. O amoroso coração de Yahu, o nosso Pai Celestial, anseia aproximar-se de todos os que estão longe dele. E no coração de muitos que, na verdade, esperam o auxílio que se encontra nele, no nosso Pai, Yahu. Reaviva-se o desejo de voltar à casa do Pai. Para estes, apresenta-se muitas vezes a pergunta de Tomé: como podemos saber o caminho? A casa paterna lhes parece muito distante e a estrada acidentada e insegura. Qual é o caminho que nos conduz para o lar eterno? O título deste livro indica a sua missão. Ele designa a Yahu, o nosso Pai Celestial, como o único ser capaz de suprir as necessidades do coração, guiando os passos do fraco e vacilante para o caminho da paz. Conduz aquele que procura a justiça, passo a passo, ao longo da estrada da vida cristã. Aquela plenitude de bênção que se encontra na completa submissão do eu e a uma inaterável confiança na graça salvadora e no poder protetor do amigo dos pecadores. As instruções que se encontram nestas páginas têm levado conforto e esperança a muitas pessoas atribuladas, habilitando igualmente muitos seguidores do Mestre a caminhar com mais confiança e alegria em suas pegadas. Esperamos que esta obra possa proporcionar idêntica mensagem a muitos outros que se encontrem necessitados do mesmo auxílio. Jacó, quando opresso pelo medo de o pecado ter separado do Altíssimo, Yahu, se deitou para repousar. Sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. A ligação entre a terra e o céu foi-lhes revelada, e palavras de conforto e esperança foram dirigidas ao peregrino por aquele que se encontrava no topo da alegórica escada. Que a visão celeste se reproduza para muitos ao lerem esta história no caminho da vida. Vamos para o primeiro capítulo.
O título é O Amor de Yahweh, nosso Pai Celestial. A natureza e a revelação dão testemunho do amor de Yahweh, nosso Pai Celestial. Ele é a fonte da vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol e a chuva que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso fala-nos do amor do Criador. É Yahweh, nosso Pai, quem supre as necessidades diárias de todas as suas criaturas. Nas bonitas palavras do salmista, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Salmos 145, versículo 15 e 16. Yahweh, nosso Pai Celestial, fez o homem perfeito, santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração, nem sombras da maldição. Foi a transgressão da lei de Yahweh, nosso Pai Celestial, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento resultante do pecado, o amor de Yahweh é revelado. Está escrito que Yahweh amaldiçoou a terra por causa do homem. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Os espinhos e as ervas daninhas, as dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativa e cheia de preocupações, foram designados para o bem do ser humano, como parte do preparo necessário no plano de Yahweh, para erguê-lo da ruína e degradação causadas pelo pecado. O mundo, embora caído, não se resume a tristeza e miséria. Na própria natureza existem mensagens de esperança e conforto. Flores crescem no mato e espinhos são cobertos pelas rosas. Yahweh é amor, está escrito. Em cada botão de flor que se abre e em cada folha que cresce no campo, os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e viçosa folhagem, tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Yahweh, nosso Pai Celestial, e o desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. A palavra de Yahweh revela o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia quando Moisés rogou que Yahweh lhe mostrasse sua glória. E o Eterno respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Êxodo capítulo 33, versículo 18 e 19. Essa é a sua glória. Quando o Eterno passou diante de Moisés, ele clamou. Isso está em Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7. E tendo Yahweh passado perante ele, ele assim proclamou: Yahweh, Yahweh, o Altíssimo, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Verso 7. Que usa da beneficência com milhares, que perdoa as ofensas, as transgressões e os pecados, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a transgressão dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos
até a terceira e quarta geração. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas 4, 2. Porque tem prazer na misericórdia. Miqueias, capítulo 7, 18. Yahweh uniu nosso coração a Ele, por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer, Yahweh procura revelar-se para nós. Embora de maneira imperfeita, isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas pararam a olhar para Yahweh com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Yahweh é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Yahweh que Yahushua, seu Filho, nosso Salvador e intercessor, veio viver com a humanidade. O Filho do Altíssimo Yahweh veio do céu para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Yahweh. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Queria fazer só uma observação nessa passagem. Novamente, meu irmão, minha irmã, para que você fique atento ou atenta nessa passagem. Se ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, a quem o Filho o quer revelar, cadê o Espírito Santo que não conhece os dois? Esse é um dos grandes pecados da raça humana, em criar um terceiro Deus que não existe. O Pai é Espírito e o Filho é Espírito. E ambos atuando na Terra em determinados tempos da humanidade. Tá? Eu já falei sobre isso e é bom frisar porque tem pessoas que não viram os meus vídeos anteriores. Então, em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, o próprio Filho, o nosso Salvador, Yahushua, fala aos seus discípulos para que eles não se preocupem o que haver de falar, porque o Espírito do Pai é que iriam falar por eles, porque a nossa luta é espiritual. Então, são espíritos que entram nas pessoas, usam as pessoas e elas não sabem. E outras passagens, mas eu vou passar uma somente, mas existem outras passagens que confirmam que o Espírito Santo, que está conosco há mais de 2000 anos, é o Espírito Santo do Filho do Altíssimo, o conhecido como Jesus, mas esse não é o nome verdadeiro dele, sim Yahushua. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 6, onde afirma sobre o Espírito Santo do nosso Salvador. Quando um dos discípulos pediu, Mestre, mostre-nos o Pai, Yahushua respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Ao descrever sua missão na terra, Yahushua disse: "O Espírito de Yahweh está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Lucas, capítulo 4, versículo 18. Essa foi sua obra. Ele saía fazendo o bem e curando todos os que estavam oprimidos por Satanás, através de seus espíritos, os espíritos dos anjos caídos. Havia vilas inteiras onde não se ouvia sequer uma queixa de doença, pois ele ali passava e curara todos os enfermos. Sua obra era evidência da unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração se comovia em meiga simpatia para com as pessoas. Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam aproximar-se dele. Até as criancinhas eram atraídas para ele. Elas gostavam muito de sentar-se no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso, cheio de amor. Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Ele não censurava a fraqueza humana, falava a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os líderes rejeitaram o Salvador, mas ele os considerava com meiga compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Cada pessoa era preciosa aos seus olhos. Embora sempre se apresentasse com divina dignidade, inclinava-se com amorosa simpatia para atender a cada membro da família de Yahweh, nosso Pai Celestial. Ele via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o objetivo de sua missão. Assim é o caráter de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, nosso Salvador, como foi revelado em sua vida. Esse também é o caráter de Yahweh. Do coração do Pai é que brotavam as torrentes da divina compaixão manifestada em seu Filho, Yahushua, fluindo até alcançar os filhos dos homens. Isso, o Espírito Santo do Pai em seu Filho. Ele, como ser humano, ele necessitava do Espírito Santo do Pai. Assim como nós não venceremos se nós não clamarmos, não pedirmos o Espírito Santo do Filho do Altíssimo. Temos que pedir todos os dias. Yahushua, o meigo e compassivo Salvador, era divino, manifestado na carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele era igual ao Pai, porque o Pai deu toda a autoridade a ele. Foi para nos redimir que Yahushua viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores,
para que pudéssemos participar das alegrias eternas. E Yahuwah permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para o mundo corrompido, imaculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Yahushua deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação e ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Ei-lo no deserto, no Getsêmani e na cruz. O imaculado Filho de Yahu, nosso Pai Celestial, tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Yahu sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Yahu e o homem. Por isso que ele estava na cruz e ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque todos os nossos pecados, o meu, o seu, tanto do passado como no presente e no futuro, foi sobre eles. Então houve aquele rompimento, assim como nós não ouvimos e não temos a visão celestial, mas ao nosso redor tanto tem espíritos malignos como tem espíritos de anjos bons nos protegendo. E nós não conseguimos enxergar por causa do pecado. Isso fez com que um grito de agonia saísse de seus lábios. Yahu meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é e a separação que causa entre o Yahu e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do filho de Yahu. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Yahu amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. O Pai nos amou, não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque nos ama. Yahushua, seu Filho, foi o meio pelo qual Ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Yahu estava em Yahushua, seu Filho, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Yahu sofreu junto com seu Filho. Na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário, o coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Yahushua disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para o reassumir. João capítulo 10, versículo 17. Isto é, meu Pai tanto amou você, que mais ainda me ama, por eu ter dado minha vida para a sua redenção. Ao tornar-me o seu substituto, dando a minha vida e assumindo sua dívida e sua transgressão, sou amado pelo meu Pai, por causa do meu sacrifício. Yahu pode ser justo e, mesmo assim, o justificador daquele que crê em Yahushua. Ninguém mais, a não ser o Filho de Yahu, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai e que o poderia revelar. Somente Ele. Não o Espírito Santo, um terceiro que criaram. O Espírito Santo existe. Ou é o Espírito Santo do Pai, ou é o Espírito Santo do Filho. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Yahu poderia manifestar esse amor. Somente o Filho. Outra afirmação. Esse terceiro Deus
Não conhecia, porque ele não existia. Se ele existisse, estaria nos textos que o Filho conhecia e que o Espírito Santo conhecia. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Yahushua em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Nada. Porque Yahu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar e em meu lugar. Ele o entregou para a raça caída, e Yahushua devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Yahu se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. E Yahushua não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou filho do homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado para refletir o amor de Yahu e compartilhar a alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito do nosso Pai Celestial ao dar o seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada concepção sobre o que deveríamos tornar-nos através de Yahushua. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor do Pai pela raça a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência, incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor. Ele conclamou o mundo a também contemplá-lo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos do Altíssimo. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Yahushua, o Filho do Altíssimo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Yahu. Assumindo a natureza humana, Yahushua eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados em um lugar onde, através da conexão com Yahushua, podem verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados filhos de Yahu, nosso Pai Celestial. Um amor assim não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial, essa é uma promessa preciosa, um tema para a mais profunda meditação. O incomparável amor de Yahu por um mundo que não o amou. Esse pensamento tem um poder capaz de dominar a alma e de tornar a mente cativa da vontade de Yahu. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão mesclados com equidade e justiça. E mais claramente discernimos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Lindo, meu irmão, lindo, lindo, lindo. Essa foi a leitura do primeiro capítulo. Então, meu irmão, minha irmã, nós fomos feitos, conforme está em Salmos, um pouco abaixo dos anjos. E com o pecado, olha o que fez o filho de Yahu,
nosso Salvador Yahushua, ele se rebaixou para nos resgatar da morte eterna. E ele nos elevou acima dos anjos. E ele teve que passar pela morte. Mesmo assim, os perdidos serão como a areia do mar. Não é a vontade dele que fosse assim. Ele não pode obrigar as pessoas a amá-lo, a segui-lo, a reconhecer o sacrifício na cruz. Mas poucos vão reconhecer. Eu espero que você e eu nos fazemos parte desses poucos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos ter 13 capítulos na leitura deste livro. Fiquem na paz do nosso Salvador e único intercessor, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu. E não esqueça de pedir o Espírito Santo dele, para que ele, neste momento de dor que você está passando, meu irmão, minha irmã, de angústia, de agonia, de necessidade, ele possa te dar paz e te dar sabedoria. Peça sabedoria, Tiago 1,5, ele te concederá. Eu te garanto, meu irmão, em nome de Yahushua, que você terá paz, mesmo em tribulação, mesmo em problemas, você terá paz. Amém.